Digam vocês. Vocês vão se propõem a fazer uma coisa e vocês vão com toda boa vontade e executam. Essa coisa tem um primeiro passo que não dá certo. A gente tem frustração, a gente tem desânimo. E às vezes a gente chega a acreditar que não era para ter ido, que não era para ter feito. A gente começa até a se perguntar ou se arrepender. Eu queria muito, mas eu acho que não era para mim. Eu acho que não era para ter feito isso. Pois é, Ná. A gente nem deu tempo, eu te contei por cima, né? Sobre a viagem até aqui. Mas esse é um dos exemplos. Até chegar no outro ponto, na prática, qualquer viagem, qualquer destino vai passar por muitas coisas. Imaginem só vocês também que durante isso eu não controlava o tempo, por exemplo, o tempo do clima. E eu peguei muita chuva. E os pneus do meu carro não estavam tão bons. Eu esperei um pouquinho para trocar, mas lá na oficina, né, falou assim, Gisele, tá ok, você vai dirigir com cuidado, você não corre muito, você é prudente, ó. Mas se tiver chovendo muito, pode ser que você dê uma derrapada, tenha aquaplanagem, e aí eu peguei muita chuva. Chuva suficiente para que no para-brisa eu não conseguisse enxergar. Aliás, essa situação de você estar caminhando, indo para algum lugar enquanto você dirige e você não conseguir enxergar, às vezes, um palmo à sua frente, seja por chuva, seja por neblina, sabe o que isso também representa, gente? A resistência. Isso também representa que você está indo para a realidade da vida. Você está concretizando algo que você quis conscientemente. E na realidade, a prática vai funcionar nessa dinâmica, circularmente. Não vai ser tão simples quanto na teoria, mas vai ser assim. Cada voltinha que você vai para frente e a vida te traz de volta, ou isso que a gente sente é do nosso ego, na verdade, né? Quando a realidade bate e não é aquilo que a gente esperava e não tem a mesma, não atende a nossa expectativa e a gente fica desanimado, a gente fica frustrado, a gente fica se culpando, né? Fica se julgando, dizendo onde foi que eu errei. Eu tô aqui para transmitir a mensagem para vocês. É que não existe um erro. É que não existe essa coisa do se deu certo é porque eu escolhi certo. Não existe. Não existe uma satisfação constante. O que existe é a força da resistência. O que existe é um movimento circular, lembra? Que é a vida, a verdade e a natureza, como funciona. Lembrem da espiral. Tudo nasce e faz uma espiral de vai e volta, sobe e desce, vai e volta, para frente e para trás. O que isso significa? Você avança e você sente que há um regresso, um retorno, um retrocesso. E nesse retrocesso é natural a gente desanimar, porque a gente pensa assim, poxa, esse é o corte. E essa é a minha casa que dá eco quando minha cachorra late, mas agora eu tô com outra cachorra aqui de visita, que é a cachorra da minha sobrinha. Então é uma cachorrada. O que eu tô querendo dizer para vocês é a resistência e o esforço que a energia faz para correr na resistência. Vamos voltar no aparelhinho de chuveiro, aquele que esquenta a água. É justamente o que dá a potência. Sim, a potência.
Queremos ser potentes. Quem não quer ser potente? E o que é ser potente? O que é ter a potência de conquistar e de fazer acontecer? Potência vem de poder, não? Vem de aproveitar as possibilidades de fazer acontecer, de transformar. E é isso que a resistência faz. Ela força você, ela dificulta você um pouquinho, por isso que você vai mais devagar do que você queria. Muitas vezes você tem a sensação de voltar, porque é a molinha, mas se você continua, você alcança, você conquista. Eu não estou só falando de precisar. Então, passou aqui na frente. Eu não estou só dizendo, gente, de persistir, ou do quão importante é você não desistir. O que eu estou dizendo aqui é que o movimento de realização, segundo a sabedoria do Enneagrama de processos, é exatamente assim. Você vai se frustrar, você vai se culpar. Muitas vezes a sensação de que você está retrocedendo vai ser enorme e você vai se culpar por isso também. Mas se você respirar, manter um pouquinho o equilíbrio e não desistir, e sim confiar nos planos de alguém que te fez e te desenhou, isso é muito importante, porque se a gente olha somente para o que a gente consegue, nesses momentos de retorno e que as coisas retrocedem, né? E como a gente viu aqui, sim, elas retrocedem. Nesses momentos, se você não tiver fé, se você não confiar em algo que não é você mesmo e que não é maior do que você desanima. E aí há o perigo de você desistir. E se você desiste, o que vai acontecer é que inicialmente pode até dar um certo alívio, mas depois aquilo vai te dar um peso maior. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo embutido de uma alma, e embutido de um espírito que sim, tem um caminho para fazer, tem um retorno de volta para casa, se a gente pode dizer assim. E não há nada que satisfaça mais a nossa alma e o nosso espírito do que seguir o caminho que a gente tem que seguir. Viemos para um caminho, viemos para uma única mensagem. Encontrar esse caminho e encontrar e saber decifrar essa mensagem já é todo um trabalho. Agora, desistir dela é pesado demais. E eu posso dizer que é tão pesado que aí a alma fica angustiada e sufocada dentro de um corpo que adoece. Nós adoecemos, e adoecemos não porque o corpo adoeceu, mas porque antes algo já não estava fazendo sentido. É como se você se direcionasse, ou se posicionasse, caminhasse numa direção errônea ou enganada da sua. Na verdade, temos um caminho. Na verdade, temos uma mensagem para transmitir. E tudo isso se resume de forma universal ao amor. Então, são diferentes maneiras de dizer sobre o amor. E cada vida, a vida de cada um, é uma mensagem de amor. A gente precisa encontrar a nossa. Vamos voltar aqui ao título da live. Entre a teoria e a prática existe você. É decidindo e conhecendo a teoria do que você escolheu para você e praticando, que é no meio do caminho que você vai fazer esse caminho.
É entre uma teoria que você confia e que você acredita e praticando na sua vida diária e vida real é que você vai se encontrar e você vai fazer o seu caminho, justamente entre a teoria e a prática. Sabe por quê? Teoria é mental. Teoria é mental. Vou escrever aqui. As teorias são da mente. O que é muito simples e parece muito fácil é da mente. Agora, a prática de vida que te exige todo um esforço e lidar com os retrocessos e com as frustrações é do plano físico, ou seja, do plano real. Tudo que é físico, concreto, matéria, está ligado à realidade do mundo. É assim que é, gostando ou não. É assim que é. É como a verdade. A gente pode ser que não goste e que não aceite, mas não é por isso que a verdade vai deixar de ser verdade, porque a gente não gosta ou porque não quer acreditar. Agora, a teoria é do mundo mental. Sendo do mundo mental, na maioria das vezes, ela é uma ilusão. Eis a pegadinha de ficar só na teoria. Eis o perigo de você saber muitas coisas, de você fazer infinitos cursos, de você conhecer muito. Você se ilude de que sabe. Você se ilude de que pode. Ninguém tem potência porque conhece no plano mental. A gente tem potência porque conhece no plano físico, da experiência, da prática. A gente sabe, né? Muito mais quem tem prática e que às vezes não tem diploma, do que alguém que tem muitos diplomas, mas nunca trabalhou naquilo. Quando a gente vai contratar um profissional, a gente pensa nisso, não é? Seja um médico ou seja uma manicure. Vale muito mais a prática do que a teoria. Sabe, gente, essa viagem, eu estou usando de um pano de fundo, né? Essa viagem de Santa Cruz até Franca, para mim, aconteceram muitas coisas no caminho. E uma das coisas foi que eu pensei, será que não é para eu ir? Poxa vida, eu estou indo para uma outra cidade. E será que isso é uma mensagem de que eu estou errada, de que eu fiz a decisão errada? Isso acontece. Eu mesma caí na minha armadilha mental de duvidar, não só de mim, mas como duvidar de uma decisão muito forte, do fundo do meu coração, que antes era muito clara e depois eu coloquei em xeque. E sabe o que eu constato, gente? Que se você e se eu não persistisse e não chegasse, eu não ia ver as coisas que tinham aqui para mim. E até hoje, depois de chegar, eu persisto. E as frustrações continuaram. Como eu disse, há muito tempo eu estava solteira, há muitos anos já. E depois eu tenho 39, eu falo 40, quase 40. Já faz tempo que eu tenho quase 40 anos. E há muitos anos sozinha, morando sozinha, tendo uma certa independência. Eu e meu namorado nos conhecemos há uns 4 meses. É tão pouco tempo para morar junto. Pois bem, conversamos muito e arriscamos. Mas não está sendo nada fácil ter uma vida conjugal, ter uma vida a dois. Na prática, porque na teoria, nas nossas conversas, era perfeito. Na prática, não está sendo. E eu me lembro disso.
A prática é um mundo físico, e o mundo físico exige muito esforço, um esforço de resiliência. Parece que você consegue e você retrocede, desanima, se frustra e você vai um pouco mais. Então é indo de pouquinho em pouquinho que você chega. O importante aqui, o mais importante não é chegar ao ponto. O mais importante é o que você descobre ao longo do caminho. Por isso, o tema da live é: entre a teoria e a prática, existe você e as suas escolhas. E o que você escolhe para a sua vida é o que você se torna. O que você escolhe, o que te motiva, o que você valoriza, é aquilo que você planta e vai colher mais para frente, em outro momento. Talvez não agora, talvez demore em anos. As melhores coisas demoram. As árvores mais fortes demoram ainda mais para crescer. Mas é de pouquinho em pouquinho que elas se tornam imensas e abrigam inúmeras espécies, abrigam muita vida. Eu estou quase finalizando e eu quero aqui colocar para vocês os 3 exemplos práticos e falar deles. Vamos começar por emagrecer. Anotei aqui. Em teoria, para você emagrecer, você sabe que precisa, basicamente, fazer exercício físico, dormir direito, porque dormir mal também, né? Retarda o processo de emagrecimento, de absorção, de digestão. E você precisa comer de forma saudável. Em teoria, não é fácil? Fazer exercício físico, comer direitinho e dormir bem. Em teoria é muito fácil. Na prática, você vai começar a se descobrir ao longo disso. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando só de um processo físico de transformação do corpo, mas estamos dizendo que emagrecer tem tudo a ver com a sua autoestima, tem tudo a ver com o quanto você valoriza a sua saúde e tem tudo a ver também com a deturpação da sua imagem. Você quer emagrecer, na verdade, por quê? O que é que te motiva nisso? Esse caminho de espiral vai levar você para um caminho de autoconhecimento. Ou seja, você vai precisar olhar para você e ver o quanto você gosta de si mesmo. Você vai precisar entrar em questões de autoestima, então de cunho emocional também, de cunho psicológico, vai lidar com as suas crenças. Emagrecer não é tão simples assim, porque na prática exige muito esforço e exige que você conheça a si mesma. Conheça e entre em contato até com aquilo da infância que os seus pais falaram. Vai mostrar para você que a sua imagem e um corpo magro é o que para você? Significa o quê? Significa valor, que você tem valor por um corpo magro e que você não tem valor por um corpo acima do peso ideal. O processo de emagrecimento, percebem? Em teoria, fazer exercício físico, dormir direito e comer melhor. Tá, mas na prática, vai te levar a um processo. Começo meus exercícios, desanimo, não quero mais. Começo a minha dieta. Eu não aguento, vou comer um monte de chocolate agora, não dá. Eu começo a querer dormir bem. Não, hoje não, porque tem aquele programa. Disciplina. A teoria é boa para dizer o passo a passo, mas se você não tiver disciplina e regularidade, o processo de emagrecer vai virar fácil ou vai virar uma fixação só na sua cabeça, ou seja, só no plano mental.
Ô, gente, as coisas que se repetem na nossa mente, se repetem, elas se tornam fixações. E pensamentos repetitivos desgastam a gente, desgastam, roubam a nossa energia, roubam a energia do nosso corpo, roubam a energia do nosso corpo. Eu poderia dizer, roubam a nossa energia de tudo, a nossa energia de disposição, nossa energia mental de aprender outras coisas novas. Tudo para repetir pensamento, mesmo pensamento, mesmo pensamento, mesmo pensamento. Teoria, plano mental. A prática é uma constante. E uma constante que exige cansaço mesmo, frustração, disciplina, passinho em passinho. Essa história de passinho em passinho pode até parecer chata, mas eu não consigo não remeter à natureza. Um rio enorme, o rio mais forte. Pensem no rio mais forte que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar. Como ele nasce? Toda nascente é um burburinho de água pequenininho, que parece uma poça, que não vale nada. Todas as coisas grandes e fortes e poderosas que a natureza nos mostra começam de pequenininho. É como a disciplina. Tudo que a gente começa de passinho em passinho, com constância, com regularidade, a gente consegue, a gente alcança. A minha mensagem aqui é: se valorizem, se descubram e se descubram na vida real. Se descubram praticando aquilo que vocês estão achando que faz sentido. Eu nem tenho uma fórmula mágica para vocês, como no processo de emagrecer. Mas o que eu posso dizer com toda certeza é: constância. Faça um planejamento, sim. Mas mais importante do que o planejamento, pratique dia após dia. E se você deslizar, e se você errar, não tem problema. Se perdoe. Seja mais amável com você e mais gentil com você mesmo. Respire fundo. Peça ajuda. Peça ajuda para quem também tem autoridade no assunto. Peça ajuda para pessoas que também se respeitam e que você admira. E continue. Respire fundo. Faça suas orações e continue. E levante-se, porque cada vez que você cair e levantar, você se levanta ainda mais forte de alma, mais forte de verdade, de maturidade e menos forte de ego. O ego se envaidece demais. Por isso, no processo onde existe toda essa resistência, a gente pode até dizer que quem resiste é o próprio ego dentro da gente. Ele é que quer nos manter parada, pensando como as coisas são fáceis, julgando como tudo é fácil e se julgando, porque a gente não consegue fazer as coisas que são fáceis, porque a gente não consegue seguir o certo e o que é para ser feito. O ego segura, é pesado, é cheio de crença, é cheio de ilusão. A Márcia falou verdade, mesmo pensamento. Sim, pensamentos repetitivos são os que nos mantêm no mundo da teoria, no mundo do mental. E o plano mental, ele serve para a gente só visualizar e confiar numa técnica, talvez, naquilo que a gente sabe. Mas o que a gente sabe, a maioria das vezes, também é teoria, né?
praticar, aí é vida. É a formação do próprio ser. Assim como nos dois outros últimos exemplos que eu quero dizer. Se manter mais calmo. Para se manter mais calmo, em teoria, é só a gente ficar quieto, né? Respira aí, fica quieto, fica calmo, deixa passar, não precisa fazer nada. Em teoria, gente, é tão fácil. Agora, só alguém que é nervoso, que é ansioso, vai saber como é ter que não fazer nada e esperar as coisas acontecerem. É que entre a teoria e a prática, quando essa pessoa, né, que se propõe a ser mais calmo e aprende, segue algumas coisas, tendo disciplina de pouquinho em pouquinho, ela vai conseguir. Mais uma vez, é necessário ter compaixão consigo mesmo, ter alto amor, ter paciência, ter gentileza com você. E também ser inteligente e pedir ajuda, porque não nascemos para ser sozinhos. No sentido de que a gente precisa sim uns dos outros, e cada vez mais, não? Respeitar a si mesmo é sempre um bom começo. E o outro exemplo que eu trouxe, que sumiu aqui no meu rascunho, que eu falei, ser autoconfiante. Esse é de cunho psicológico, né? Autoconfiança. Para você ser autoconfiança, também, você vai precisar, em teoria, dar valor ao que você diz, ao que você acredita e ir em frente. Em teoria, parece muito fácil. Na prática, você vai precisar entrar nas suas crenças, entrar nos seus traumas, poder se ouvir. Você vai ter que ter o trabalho de ouvir a si mesmo. E isso numa terapia acontece de uma forma muito bonita. O tempo, o espaço de tempo que você se dá. Você vai precisar fazer tudo isso, entrar nos seus escuros, nos seus medos, entrar em contato profundo com você. Vai precisar saber e conhecer seus gatilhos, aqueles gatilhos que te deixam mais ansioso, aqueles gatilhos que te deixam de repente mais nervoso. É um processo lento, sim, mas é um processo verdadeiro e que te constrói, mais uma vez, a prática, a realidade, a disciplina, a paciência, a ciência da paz, que no fundo, é a imagem da espiral. Eu avanço um pouquinho e retorno, eu avanço um pouquinho e retorno, eu avanço um pouquinho e retorno. No meio desse caminho, a gente vai se conhecendo a si mesmo de verdade. E não só conhecendo a si mesmo, mas a gente vai, na verdade, na realidade do dia a dia, conhecendo as pessoas com quem a gente convive e conhecendo até os nossos desejos. E pode ser que no meio do caminho, não é que eu desista, mas pode ser que eu descubra que aquilo que eu desejava antes nem faz tanto sentido assim. E é assim que a gente vai se encontrando e se formando o ser e deixando o ego, que sempre vive mais, de ilusão e de aparência.